É um salmo que Davi escreveu, e eu acredito que é um dos salmos mais bonitos que existe nas Escrituras. Então, preste atenção no que esse salmo diz. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, e em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. O meu coração se enche de alegria ao ler esse texto, que foi escrito há milhares de anos atrás, de um homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor, e que sabia quem era o Senhor. Deus, nos ensina nessa noite um pouco mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós sabemos que nós não conseguimos olhar e observar todas as coisas. Nós sabemos que somos limitados. Os nossos olhos não pegam todas as informações ao nosso redor, e ainda que se pegassem essas informações, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente é falha, a nossa mente se esquece, o nosso coração se entristece, a nossa boca não consegue pronunciar as coisas da maneira como elas são de fato.
Às vezes, as nossas emoções atrapalham o nosso raciocínio acerca de algumas questões reais, que fazem parte da realidade. Mas nada escapa à realidade. Tudo está na realidade. Eu não consigo ver tudo. Você não consegue ver tudo. A tecnologia não consegue ver tudo. Mas a realidade consegue perceber absolutamente tudo. Imagine um casal de adolescente, namoradinho, 15 anos os dois, estão na frente de casa, conversando só os dois, os pais estão dentro lá na sala assistindo TV, é à noite. E esse casal tem uma breve discussão. Ninguém sabe dessa discussão. Os pais não sabem, a mãe não sabe, os amigos não sabem. Passado um tempo, até o casal de adolescentes se esquece dessa discussão. Mas a realidade testemunhou esse fato. Essa discussão está lá na realidade. Todos podem se esquecer que esse casal de adolescente um dia tiveram uma discussão na frente do portão de casa, mas a realidade não se esquece. Está lá gravado, está lá carimbado. Podemos pensar que talvez ninguém vê o que uma criança está fazendo lá na floresta amazônica. Essa criança sai sozinha, entra no mato, vai brincar, vai fazer as coisas dela, e ninguém sabe, ninguém testemunhou, pai não viu, mãe não viu, amigo nenhum viu, e a tecnologia não está lá para testemunhar. Mas a realidade está lá. A realidade gravou esse fato. E nada escapa à realidade. Tudo que você fala, desde o momento que você começou a abrir a boca e começou a falar as primeiras palavras, ainda criança, e até o último momento que você vai falar, a realidade está lá. Você se esquece de quase todas as palavras que você falou na sua vida, mas a realidade não se esquece. Está lá, está gravado. Você se esquece das provas que você fez quando você ainda estudava. Você se esquece dos trabalhos que você teve que fazer na faculdade quando ainda você estudava. Você se esquece dos desafios que você teve que fazer ou que realizar na empresa em que você trabalha. A vida continua, você se esqueceu, a nossa memória é fraca e ela não fica lembrando de todas essas informações o tempo todo, mas a realidade está lá e ela gravou todas essas informações. A sua primeira prova, o seu primeiro 10 ou o seu primeiro 0, ou a sua primeira nota vermelha, a primeira vez que você apanhou dos seus pais, a primeira bronca, o primeiro elogio dos seus pais para você. Talvez você se esqueceu de todas essas informações, mas a realidade está lá e gravou todas essas informações. Nada escapa à realidade. Nós podemos pensar que ali naquele rio Piracicaba, no fundo do rio, tem inúmeros peixes, e nós não fazemos a mínima ideia do que esses peixes estão fazendo lá no fundo do rio. Quantos quilômetros eles nadaram, quanto eles comeram, mas a realidade está lá e ela sabe exatamente o que aqueles peixes fizeram. Uma formiga que nós não damos a mínima, a realidade sabe quantos passos uma formiga deu no dia de hoje. Ela está lá e nada escapa ao fato de que tudo é observado e gravado pela realidade. E o que é a realidade? A realidade é aos olhos de Deus.
A realidade é o olhar atento de Deus a tudo o que acontece no universo. A realidade é o olhar atento de Deus às questões políticas mundiais e às questões municipais. E a doença de uma senhora que está acamada no fundo da casa de um filho que ainda cuida dela. Aos olhos de Deus, e nada escapa aos olhos de Deus. Tudo está lá e tudo está gravado. Nada é capaz de escapar à observação de Deus. Tudo é gravado por Ele, tudo é observado por Ele. Ele observa você nos mínimos detalhes, nas mínimas atitudes, nos mínimos pensamentos. Talvez você não fez alguma coisa, você pensou em levantar e fazer alguma coisa, mas por medo, ou por covardia, ou por não ter a oportunidade, você não fez determinada coisa, mas Deus sabe muito bem que você pensou em fazer. É a realidade, é o olhar atento de Deus a toda a humanidade, a toda a existência. O salmista diz no verso 1, que Deus sonda, e que Deus conhece cada um de nós, sabe quando nós nos sentamos, e sabe quando nós nos levantamos. É o olhar atento de Deus, é a realidade nos observando. Deus observa a nossa vida pública, o que você faz aqui na igreja, a maneira como você se veste, o que você fala. Deus observa a sua vida pública, no trabalho, a maneira como você lida com os seus colegas de trabalho. Deus observa a sua vida pública, quando você vai a um mercado, a um shopping, a qualquer lugar. Deus observa tudo, cada detalhe. Aquele momento que você olha para o preço e você desiste porque está caro demais, ou aquele momento que você olha a data de validade de alguma coisa. Deus observa tudo, nada escapa ao olhar atento de Deus. Mas Deus também observa a sua vida íntima, a sua vida particular, que ninguém sabe, que o pastor não sabe, que o seu marido e a sua esposa não sabem, que os seus filhos não sabem, que os seus pais não sabem. Deus observa a sua vida particular. Quando você está sozinho, quando você tem os seus pensamentos mais lindos e maravilhosos deitado na sua cama ou no seu sofá, ou em algum lugar dirigindo sozinho, Deus observa isso. E Deus também observa os seus pensamentos mais tenebrosos, os seus pensamentos mais miraculosos, os seus pensamentos mais terríveis. Todos eles são gravados e observados pelo olhar atento de Deus. O salmista diz: de longe percebe os meus pensamentos, de longe percebe os meus pensamentos. E aí ele continua: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Tu conheces muito bem quem eu sou. Tu sabes muito bem quem eu sou, como ninguém sabe. Nós pensamos que uma mãe conhece muito bem o seu filho. Não conhece. Não conhece. Deus conhece. Deus conhece muito bem os seus filhos. E o salmista continua lá no verso 5. Tu me cercas por detrás e pela frente, tu está comigo em todos os lugares que eu vá, que eu ande, que eu tente caminhar, tu está lá. Para onde eu poderia escapar de ti, ó Deus?
ele faz essa pergunta, e uma pergunta sincera, no verso 7, para onde eu poderia escapar de ti? Para onde eu poderia ir, que o Senhor não está? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, e se eu descer na sepultura, também lá estás. Se eu sumir, se eu resolver pegar um navio e sumir em alto mar, para ninguém me achar nunca mais, mesmo ali, no verso 10 ele diz, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu posso ter as minhas crises de rebeldia, eu posso ter os meus momentos de insatisfação, eu posso querer me rebelar contra ti, ó Deus, eu posso querer protestar, eu posso querer falar mal, eu posso querer denegrir a tua imagem, ó Deus, eu posso querer sumir, não deixar ninguém saber de mim, eu posso querer me esconder, eu posso querer mudar de vida, eu posso querer abandonar a família, filhos, trabalho e sumir no mundo. E ainda que eu me rebele contra ti, e ainda que eu suma no mundo, mesmo eu sendo um rebelde, o Senhor ainda me guiará, e o Senhor ainda me sustentará, porque se não for o Senhor cuidando de mim, eu estou perdido. Se não for a tua graça e o teu amor me protegendo das minhas ideias, das minhas convicções equivocadas, eu estaria perdido. Mesmo que eu diga que as trevas podem me encobrir, não tem trevas para os teus olhos, Senhor. As trevas para ti é como luz. Nada ofusca o teu olhar, nada é capaz de esconder o teu olhar, ou afastar o teu olhar para longe de mim, absolutamente nada, porque o Senhor conhece a minha vida pública, e o Senhor conhece a minha vida íntima, o Senhor conhece como ninguém, o Senhor sabe de mim como ninguém mais sabe. Isso o salmista está dizendo, e ele está fazendo uma oração a Deus, e ele está fazendo uma oração de confissão a Deus, dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, com o Senhor não adianta eu colocar uma máscara, com o Senhor não adianta eu querer fantasiar as coisas, eu digo desculpas para os outros, mas para o Senhor não existe desculpas, os teus olhos tudo sabem, tudo vê. Então Deus é esse Deus que cuida da nossa vida pública, e Ele conhece a nossa vida pública, e Ele conhece a nossa vida particular, a nossa vida íntima, mas também Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que cuida de você nos mínimos detalhes. No verso 13, o salmista diz: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Não foi a sua mãe e o seu pai que criou você. Não foi a sua mãe e o seu pai que criou você, foi Deus que criou você. A sua mãe e o seu pai foram apenas instrumentos para que Deus trouxesse você à existência, porque você já estava no coração de Deus, você já estava criado em Deus. Então Deus traz você à existência e Ele cria você do jeito que Ele quis. Cada detalhe seu foi pensado por Deus, sua maneira de raciocinar,
o seu físico, a sua estatura, o lugar em que você nasceu, tudo, absolutamente tudo, foi feito e criado por Deus. Você não é uma obra do acaso, você é fruto da vontade ativa de Deus. Deus quis criar você, Deus quis trazer você à existência. No verso 14, ele continua: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus fez você de modo especial e admirável. No momento onde nós ficamos insatisfeitos com tudo, nós ficamos insatisfeitos com o corpo que temos, nós ficamos insatisfeitos com o lugar que moramos, nós ficamos insatisfeitos com a família que temos, nós ficamos insatisfeitos com limitações que carregamos em nós ficamos insatisfeitos com tantas coisas. O salmista vem e diz para Deus: eu te louvo, porque você me fizeste de modo especial, e eu sou satisfeito por ser quem eu sou e da maneira que eu sou. Esse espírito de contentamento na soberania de Deus, esse espírito de gratidão a Deus, o salmista está sendo grato a Deus por ser quem Ele é, do jeito que Ele é. E ele continua louvando e adorando a Deus. Ele diz: tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Irmãos, vocês percebem a sinceridade desse texto? Vocês percebem que nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Nós temos muitos motivos para adorar a Deus. Nós temos muitos motivos para dizer: todas as tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção, com uma convicção que transcende o meu ser. Isso faz toda a diferença, porque ele está aqui descrevendo uma carta apaixonada a Deus. E ele diz no verso 16: os teus olhos viram o meu embrião. Os olhos da realidade de Deus viram o dia exatamente que Ele decidiu criar você. Deus sabe exatamente o dia que você foi criado, e que Ele colocou em você todas as características que Ele queria colocar, e Ele colocou em você todos os talentos que Ele queria colocar, todas as aptidões que Ele queria colocar. E o salmista diz que quando você foi criado, que quando ele foi criado por Deus, todos os dias foram determinados por Deus, foram escritos no livro de Deus antes mesmo da gente existir. Deus sabe exatamente o dia que você nasce, e Ele sabe exatamente o dia que você irá morrer. Deus sabe de tudo. E o salmista está reconhecendo isso. Ele fala: Deus, eu sei que você sabe de tudo, então me ajude a viver os meus dias da melhor maneira possível. Me ajude a viver a minha existência da melhor maneira possível. E aí ele diz no verso 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus,
como é grande a soma deles, como é bom ter intimidade contigo, como é bom ter um relacionamento contigo, e a partir desse momento, o Senhor começa a tirar de mim todos os meus pensamentos medrosos, covardes, invejosos, todos os meus pensamentos egoístas, e o Senhor coloca em mim os teus pensamentos, a tua vontade perfeita e agradável, e eu começo a viver agora uma vida não pautada na minha finitude, mas pautada na tua sabedoria. Isso faz com que o nosso coração se alegre em Deus. Isso faz com que a nossa alma se regozija em Deus. Se eu contasse os seus pensamentos, seriam mais do que o grão de areia. E ainda que eu passasse milhares de anos contando esses grãos de areia, que é os teus pensamentos, milhares de anos depois, o Senhor estaria comigo, me observando e me cuidando todo santo dia, toda segunda-feira, toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, todos os feriados, todos os dias, porque o seu olhar não descansa nunca. Aqui no verso 19, o salmista Davi, ele tem ainda uma visão primitiva, ele ainda não tinha um contato com Jesus, então aqui ele quer o mal dos seus inimigos, mas nós aprendemos com Jesus, que nós temos que perdoar os nossos inimigos, e orar por eles. Nós aprendemos com Jesus, que não devemos ter inimigos, mas nós devemos orar por eles, pedir a bênção de Deus para a vida deles, é isso que Jesus ensina. Um cristão que fica alimentando o ódio no seu coração, é um cristão que não pode ser chamado de cristão, porque ele não entendeu a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é uma mensagem que tira, que lança fora todo o ódio, e só conhece e reconhece o amor, só reconhece o perdão, só reconhece a misericórdia. E depois, na parte final, que o salmista Davi faz esse discurso revoltante contra Deus, ele se acalma novamente, ele respira fundo, e ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, e conhece o meu coração, analise o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, porque se uma coisa existe em mim e em você, é um coração inquieto, um coração que não consegue às vezes descansar, um coração ansioso, um coração que não consegue deitar tranquilamente, e saber que Deus cuida. Não, nós nos esquecemos disso, nós ficamos inquietos com tantas coisas, com tantos desafios, com tantos problemas dentro de casa, no emprego, com problemas na própria igreja, nós ficamos inquietos com problemas dentro de nós, que ninguém sabe, mas nós sabemos, e o salmista ele reconhece isso, e ele diz para Deus: Deus, sonda e conhece o meu coração, sonda e conhece o meu coração, analisa o meu coração, vê se em minha conduta algo te ofende. Porque existem condutas que nós temos,
condutas públicas que ofendem a Deus. E existem condutas íntimas que ninguém sabe e que ofende a Deus. E o salmista está sendo muito sincero aqui. Ele diz: vê se em minha conduta algo te ofende, vê se existe alguma coisa em mim que está desagradando o Senhor, ó Deus, vê se existe alguma coisa em mim que está envergonhando, que está me afastando de Ti, que está me envergonhando diante de Ti. E aí ele conclui o Salmo 139 com essa frase: e dirige-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus dirigir ele pelo caminho eterno. Qual é o caminho eterno? O caminho da salvação. Sonda o meu coração, ó Deus, e vê se existe algo reprovável em mim, para que eu possa melhorar. E eu quero que o Senhor dirija o meu coração para um caminho eterno, porque só quem é eterno é capaz de dirigir o nosso coração no caminho da eternidade. Então o salmista está dizendo a Deus: Deus, transforme a minha vida, renova a minha vida, porque se tem alguém que me conhece, é o Senhor. Se tem alguém que sabe das minhas falhas, que sabe dos meus esquecimentos, e nós nos esquecemos, sabe do que nós esquecemos? Nós nos esquecemos de orações que fizemos a Deus, Deus atendeu, nós nos alegramos, e nós nos esquecemos dessas bênçãos que recebemos lá atrás. Nós nos esquecemos que temos saúde. Nós nos esquecemos que vivemos em um país onde nós podemos vir para a igreja livremente e voltar da igreja livremente, e ninguém vai prender você porque você foi numa igreja. Nós nos esquecemos de tantas coisas. Nós temos um coração inclinado às vaidades que nos afastam da simplicidade do caminho de Deus. E por isso, eu e você precisamos orar a Deus nessa noite, pedindo: Deus, sonda o meu coração, sonda o meu coração, e vê se há algo em mim que não te agrada. E se existe algo em mim que não te agrada, Senhor, me ajude a consertar isso, me ajude a resolver isso da melhor maneira possível, me ajude a me afastar disso, e me dirige pelo caminho eterno. Eu e você, irmãos, precisamos ser guiados a Deus, ser guiados por Deus para o caminho da eternidade. E o caminho de relacionamento com Deus só existe a partir do momento que você for sincero com esses olhos que tudo vê e que não adianta esconder, não adianta você querer parecer alguma coisa que você faz tempo que não é. O que Deus quer de você é um coração que se dobra e que diz: Senhor, sonda o meu coração, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso me livrar dessas trevas que eu estou envolvido, eu preciso me livrar desse lamaçal de erros e de pecados que eu estou envolvido, eu preciso me livrar dessa escuridão de ódio, de rancor, de raiva que está ao meu coração. Sonda o meu coração, ó Deus, e traz a tua paz, traz a tua luz para o meu espírito, para que eu possa viver e caminhar o caminho
da eternidade, em nome de Jesus. Amém.